E hoje o nosso tema são os desafios da maternidade, porque eu sei que a Adri, ela foi por esse caminho, né, Adri? Você quis fazer com que essas mães olhassem para os seus desafios e conseguissem achar dentro delas Exato. uma forma que fosse coerente para elas. Então, dentro desses atendimentos que você faz, Adri, o que mais você vê assim que hoje vem muito pesado, até por conta da sociedade, dessa história que a gente está falando, né? O que você vê muito Sim, que as mães Jaque. trazem? Então, além da comunicação, porque é não conseguir se comunicar, principalmente quando é o adolescente, né? Porque eu atendo mães de adolescente, e eles, inclusive. O objetivo, muitas vezes, do filho é o mesmo dos pais, o mesmo. Ele também quer encontrar o seu lugar no mundo, ele também quer fazer uma faculdade, ele também está querendo isso. Mas, e os pais também querem isso. Mas na cabeça da mãe, por exemplo, vou pegar o exemplo da mãe, vou pegar um exemplo, sempre um caso, né? Esse caso aqui, por exemplo, era um rapaz de 19 anos, ele tinha deixado a faculdade ele tava mostrando, ele já estava dando indício que ele não queria fazer a faculdade que ele tinha iniciado. Porque ele começou a faltar, então o comportamento ele vai revelando, né? Que tem alguma coisa ali. Só que em vez da mãe chegar e falar abertamente sobre isso, ela também tem as questões dela de não gostar de falar de problemas, por exemplo. De não querer confrontar, porque parece que é um confronto e não é uma conversa. Mas quando eu falo, mas e você perguntou para ele? Não, vou perguntar. Ele vai ele já vai dizer que não, que ele está indo, que ele está isso, que ele está aquilo, mas ele não está fazendo isso. Como é que você sabe que ele está fazendo isso aí? Como é que você sabe que ele vai dizer isso para você? Ai, Adriana, mas a gente conhece nossos filhos, mas será que a gente conhece tanto assim? Será que você não pode ter uma dúvidazinha, né? Colocar uma coisa em perspectiva e de repente ser uma outra coisa? Então, a dificuldade de muitas mães, porque não é dessa, de muitas, é de falar o que precisa ser dito. Ter conversas, às vezes não é nem conversas difíceis, é conversas assim, conversa, uma conversa trivial, inclusive, né? Esse é o ponto mais difícil, eu acredito que é o que eu mais tenho recebido no consultório, tanto dos filhos como no casal, né? A comunicação no casal e para com os filhos. Todo mundo tem uma dificuldade de falar sobre. Então, todas têm esse ponto da comunicação, de não conseguir ter de falar sobre o que sente, ou deixar aberto para ouvir do filho o que ele está sentindo, ou pensando, ou querendo. Às vezes é o medo até de ouvir e não saber direcionar. Porque no caso dessa moça, inclusive, que ela tem esse menino contou para ela que tinha experimentado maconha. Ele fumava maconha. Nossa, quando ele falou isso, então ela tem um certo surto, como diz ela, né? Eu dei um surto, falei para ele tudo que ele sabe, tudo que eu já falei, pá. Tá. Mas aí depois ela falou assim, não falo mais sobre isso. Então eu não vou perguntar para ele mais sobre isso, coisa e tal. E quando ela me contou, eu falei para ela, nossa, mas você não achou isso uma coisa muito positiva nisso? Ele veio te contar. Olha, que será por que será que ele te contou? Qual era o objetivo dele, será Ele te te contou. contando? Você já pensou nisso? Então, essas pequenas reflexões fazem elas começarem a questionar. Então, no caso dessa moça, especificamente, da faculdade, da questão da maconha e tudo mais, ela conseguiu transpor essa barreira para falar. E o que é muito interessante é quando ela me traz o feedback dizendo que não era nada do que eu pensava. Não, ai, Adriana, tudo que eu estava pensando estava na minha cabeça. Sim, são as interpretações que nós fazemos, né? E olha que eu trabalhei, a gente trabalha bastante com todas as ferramentas quando é o processo de coach parental, porque essas mães, como eu estou nessa transição de querer trabalhar somente com o processo de coach parental, eu estou nisso. Eu estou firme aí. Eu ainda tenho processo de psicoterapia. Só que chegou num momento que está equilibrado, está ali alinhado, está medicado, está tudo, a visão já está mais possível de pensar, de fazer uma boa reflexão. Está no momento de agir, aí eu já falo, olha,
eu acredito que agora o momento seja de a gente começar o processo efetivo. E é desse jeito que eu tenho colocado.